Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. E aqui a gente estava na nossa pequena série falando sobre consultas. Então vamos lá, vamos voltar a ela. Deixa eu pegar aqui e redirecionar um pouquinho, que eu acho que eu mexi alguma coisa. Eu acabei cortando um pouco a visualização aqui e pronto. Acho que aqui já dá para enxergar. Se por acaso ficar pequeno, vocês me falam. Então aqui eu vou dar o show só pra gente não pegar aquele spoiler. E no select aqui a gente tinha aquele problema que tem duas pessoas com o mesmo nome. A gente pode ter isso, a gente quer cadastrar várias pessoas e uma só. Então a gente vai usar a função update, é essa aqui, update, para poder então trocar. Só que qual o problema? Tem duas pessoas com o mesmo nome. Eu quero trocar o nome dessa pessoa, mas como é que eu identifico para trocar de uma só em vez das duas? Então a resposta daquela questão anterior já está aqui, já estou exibindo aqui, que seria o ID. Eu tinha informado que o ID é nosso referencial, é o identificador único. Ninguém vai ter o mesmo ID, ninguém vai duplicar esse valor, então só vai existir um. Uma vez registrado, ele não se duplica nem se repete. Então o que é que eu vou fazer? Esse com ID 5, eu vou trocar o LID igual a 5. Ou seja, esse registro aqui vai trocar de tela para Sara. E pronto. O update realizado. Se eu pesquisar aqui pelo operador like, quem tem TE só tem tal. Então eu vou chegar aqui, selecionar todas as pessoas. Ok? Legal. Então aqui a gente já brincou um pouquinho, já deu para fazer um select, um update, um set, um create table, que está aqui em cima, pronto. Então a gente vai se aprofundar mais com os bancos, a gente vai brincar um pouquinho e de cara a gente vai começar a relacionar esses dados. A gente vai ter uma tabela principal, que vai ser pessoas, só que nessas pessoas a gente vai adicionar algumas coisinhas, que é no caso cliente e funcionário. Depois a gente pode botar fornecedor ou qualquer outro tipo de vínculo que você sinta à vontade. Porque a gente pode ter uma pessoa e essa mesma pessoa pode ser um cliente ou um funcionário. Algumas empresas têm isso. Você pode ter um funcionário que exerça um certo cargo, mas ele também pode ter uma empresa por fora, pequena, que também consulte os seus serviços. Às vezes é raro, mas às vezes acontece. Então vamos aqui e vamos ter uma tabela, a gente pode pegar aqui parecido pessoa, só que em pessoa a gente vai botar aqui como cliente. Esse cliente vai ter um div, vai ter um nome vai ficar repetitivo, não precisaria, eu vou colocar como capricho. Então eu vou botar aqui um segmento, o vídeo não vai ser segmento, ou seja, esse cliente é um cliente de quê? O que ele vai fazer? Entendeu? Com a atribuição. Então, o cliente vai ter um ID, um identificador, ele vai ter o segmento, e-mail, CPF, data de aniversário e data de registro, nada disso importa. Olha, registro eu vou deixar para capricho também. Então, precisa de um ID, de um segmento, só que antes do segmento aqui, eu vou adicionar um outro elemento, vou adicionar mais uma característica, que seria o pessoa ID. Pessoa ID, que vai ser um big int também. Tudo bem? Vocês conseguem imaginar para que eu toque nessa coluna, esse pessoa ID? Pode dar uma pausa, mas eu vou continuar. O pessoa ID vai ser uma ligação para você saber quem é esse cliente. Já que eu não estou salvando as características dele pessoal, uma pessoa, eu estou salvando o que ele está fazendo ali, eu não vou adicionar nome nem nada disso. Mas como é que eu vou poder vincular, saber quem é? Eu vou fazer um vínculo com a tabela pessoa e através daí eu vou saber quem é esse cliente. Então eu vou chegar aqui e vou botar o pessoa ID. Pô, Jonas, mas só isso aí resolve? Só botar a pessoa ID, ele vai automaticamente saber que ele tem uma ligação com a tabela pessoa? Não. É aqui que a gente vai colocar a nossa foreign key. Então a gente vai chegar aqui, foreign
key. Rapaz, tudo errado. Foreign, peraí. Foreign key. Pronto. Quem é essa foreign key? Eu estou avisando que a gente vai colocar um foreign key. Essa foreign key vai ser pessoa ID. Ou seja, você está informando que você tem uma foreign key e que ela é essa coluna pessoa ID. Beleza. Mas eu vou relacionar ela com o que? Essa eu boto o nome reference. References. Ou seja, qual é a referência? A referência vai ser com a tabela pessoa. Ou seja, está referenciando com a tabela pessoa. Ah, até aí tudo bem? Não. Você tem que colocar a foreign key. Que coluna é essa? A referência. Referência com que tabela é a coluna. E a coluna, obviamente, é o nosso identificador único, que é o ID. Então aqui vamos ver se a estrutura está certa. Qualquer coisa a gente pode dar adicionar uma tabela nova. Dar uma ADD table. Aqui tem o ID, tem o ID da pessoa, tem o segmento, a data de registro e eu acho que por aqui está tudo bem. Ok. Pronto, criei a minha tabela cliente. Então, pessoa, eu também tenho a tabela cliente. Está vazia. Pronto. Pô, Jonas, como é que funciona isso? Vamos supor que eu vou adicionar agora. Podia aproveitar a vaguinha de vista. Certinho, cliente, aqui as colunas. Vou adicionar os valores. Aqui, show. Aqui temos os clientes e o cliente ele tem um ID que a gente não vai precisar preencher. A pessoa e o segmento. Show! Então aqui eu só vou botar a pessoa ID. Não, só vou botar o segmento, para vocês verem a diferença que ele dá. Segmento. E vou botar aqui como limpeza de vendas. Vou botar sanatório. Pegou assim, sem precisar exclusivamente pessoa ID. Ah, tá explicando aqui. Continua. Então a gente vai começar a fazer uma modificação. Pronto. Como é que a gente faz a modificação de uma tabela? De uma coluna, desculpa. Como é que a gente faz a modificação de coluna? Parece que a gente vai usar o alter table, ou seja, alterar tabela, ok? Vamos alterar a tabela cliente utilizando a função modify column, ou seja, modifica a coluna. Qual coluna é essa? A coluna vai ser isso aí. Pessoa ID vai continuar com cliente, mas vai ter um atributo de not null. Invite use value. Ah, aqui já deu um erro porque a gente já tem um valor e esse valor já está nulo. Como eu disse que o valor não pode ser nulo e aqui tem um nulo, está dando um erro. Pô, Jonas, nesse caso a gente pode fazer o quê? A gente pode excluir ou, como for dar então, truncate. Jonas, o que é esse truncate? Truncate é uma função para a gente resetar os dados. Vamos supor que eu criei uma tabela, nesse caso, e que eu estou modificando aqui, estou mexendo nas regras, e com isso eu vou precisar resetar ele. Não tem nada de importante, eu quero apagar tudo, nada aí me interessa. Então eu utilizo um truncate. Truncate, você limpa aquela tabela, mas mantém a estrutura. Ok? E modifiquei.
Agora, se eu chegar aqui, ele me informa que eu não posso adicionar um segmento sem ter um Pessoa ID. E vamos supor que esse Pessoa ID seja o ID 6. Ele não me deixa adicionar, porque ele tem uma verificação nativa. Eu não tenho uma pessoa com ID 6. Então ele não vai existir, porque esse tipo de registro não possui banco. Ele já tem essa própria segurança, esse próprio cuidado para que não ocorram erros. Então você pode até gravar o erro aqui, que o erro está falando que é foreign key, que não tem no teste 1 esse dado de pessoa ID, ou seja, não tem um ID da pessoa com esse valor. Então a gente só vai mudar aqui para um que a gente já existe. E pronto. Se a gente for aqui em cliente, ele já tem o ID da pessoa e o segmento. Pronto. Com isso aqui, a gente já tem todos os dados e todo o procedimento para a gente continuar. Na próxima aula, a gente vai começar a brincar um pouquinho mais com as consultas, usando os joins, que são as ligações. Então a gente vai começar aqui em cliente, fazer uma nova consulta aqui. From cliente. Join pessoa. E eu não vou falar o resto, vou deixar como atividade vocês pesquisarem e tentar entender o que é um join, como se faz um join, um left join, um right join e um full join, tudo bem? Vou deixar vocês tentarem, porque a sintaxe, tentarem a consulta e descobrir o que é. Mas na próxima semana a gente vai trazer esse resultado. Então, obrigado pela atenção. Se tiverem qualquer dúvida ou qualquer vontade de falar um pouquinho mais sobre um conteúdo ou algo que vocês tenham interesse, pode comentar aí. Valeu e tchau! Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. E aqui a gente estava na nossa pequena série falando sobre consultas. Então vamos lá, vamos voltar a ela. Deixa eu pegar aqui e redirecionar um pouquinho, que eu acho que eu mexi alguma coisa. Eu acabei cortando um pouco a visualização aqui e pronto. Acho que aqui já dá para enxergar. Se por acaso ficar pequeno, vocês me falam. Então aqui eu vou dar o show só para a gente não pegar aquele spoiler. E no select aqui, a gente tinha aquele problema que tem duas pessoas com o mesmo nome. A gente pode ter isso, a gente quer cadastrar várias pessoas e uma só. Então a gente vai usar a função update, essa aqui, update, para poder então trocar. Só que qual o problema? Tem duas pessoas com o mesmo nome, eu quero trocar o nome dessa pessoa, mas como é que eu identifico para trocar de uma só em vez das duas? Então a resposta daquela questão anterior já está aqui, já estou exibindo aqui, que seria o ID. Eu tinha informado que o ID é nosso referencial, é o identificador único. Ninguém vai ter o mesmo ID, ninguém vai duplicar esse valor, então só vai existir um. Uma vez registrado, ele não se duplica nem se repete. Então o que é que eu vou fazer? Esse com ID 5, eu vou trocar o LID igual a 5. Ou seja, esse registro aqui vai trocar de tela para essa área. E pronto. Update realizado. Se eu pesquisar aqui pelo operador like, quem é, só tem tal. Então eu vou chegar aqui, selecionar todas as pessoas, ok? Legal, então aqui a gente já brincou um pouquinho, já deu para fazer um select, um update, um set, um create table, que está aqui em cima, pronto. Então a gente vai se aprofundar mais com os bancos, a gente vai brincar um pouquinho e de cara a gente vai começar a relacionar esses dados. A gente vai ter uma tabela principal, que vai ser pessoas, só que nessas pessoas a gente vai adicionar algumas coisinhas, que é no caso cliente e funcionário. Depois a gente pode botar fornecedor ou qualquer outro tipo de vínculo que você sinta à vontade, porque a gente pode ter uma pessoa e essa mesma pessoa pode ser um cliente ou um funcionário. Algumas empresas têm isso. Você pode ter um funcionário que exerça um certo cargo, mas ele também pode ter uma empresa por fora pequena que também consulte os seus serviços.
Às vezes é raro, mas às vezes acontece. Então vamos aqui e vamos criar uma tabela. A gente pode pegar aqui parecido, pessoa. Só que em pessoa a gente vai botar aqui como cliente. Esse cliente vai ter um div, vai ter um nome. O nome vai ficar repetitivo, não precisaria. Eu vou colocar como capricho. Então eu vou botar aqui um segmento. Em vez de nome vai ser segmento. Ou seja, esse cliente é um cliente de quê? O que ele vai fazer? Entendeu? Para a atribuição. Então, o cliente vai ter um ID, um identificador, ele vai ter o segmento, e-mail, CPF, data de aniversário e data de registro, nada disso importa. Olha, registro eu vou deixar para o capricho também. Então, precisa de um ID, de um segmento, só que antes do segmento aqui, eu vou adicionar um outro elemento, vou adicionar mais uma característica, que seria o pessoa ID. Pessoa ID, que vai ser um big int também. Tudo bem? Vocês conseguem imaginar para que eu estou criando essa coluna, esse pessoa ID? Pode dar uma pausa, mas eu vou continuar. O pessoa ID vai ser uma ligação para você saber quem é esse cliente. Já que eu não estou salvando as características dele pessoal, uma pessoa, eu estou salvando o que ele está fazendo ali, eu não vou adicionar nome nem nada disso. Mas como é que eu vou poder vincular, saber quem é? Eu vou fazer um vínculo com a tabela pessoa e através daí eu vou saber quem é esse cliente. Então eu vou chegar aqui e vou botar o pessoa ID. Pô, Jonas, mas só isso aí resolve? Só botar a pessoa ID, ele vai automaticamente saber que ele tem uma ligação com a tabela pessoa? Não. É aqui que a gente vai colocar a nossa foreign key. Então a gente vai chegar aqui, foreign key. Tudo errado. Foreign. Foreign key. Pronto. Quem é essa foreign key? Eu estou avisando que aqui vai colocar um foreign key. Essa foreign key vai ser pessoa ID. Ou seja, você está informando que você tem um foreign key e que ela é essa coluna pessoa ID. Beleza. Mas eu vou relacionar ela com o quê? Essa eu boto o nome reference. References. Ou seja, qual é a referência? A referência vai ser com a tabela pessoa, ou seja, está referenciando com a tabela pessoa. Ah, até aí tudo bem? Não. Você tem que colocar a foreign key, que coluna é essa, a referência com que tabela é a coluna. E a coluna, obviamente, é o nosso identificador único, que é o ID. Então aqui vamos ver se a estrutura está certa. Qualquer coisa a gente pode dar adicionar uma tabela nova, dar uma DD table. Aqui tem o ID, tem o ID da pessoa, tem o segmento, a data de registro e eu acho que por aqui está tudo bem. Ok, pronto, criei a minha tabela cliente. Então, a pessoa, eu também tenho a tabela cliente. Está vazia. Pronto. Pô, Jonas, como é que funciona isso? Vamos supor que eu vou adicionar agora. Podia aproveitar a paguinha de vista. Certinho, cliente, aqui as colunas. Vou adicionar os valores. Aqui, show. Aqui temos os clientes e o cliente ele tem um ID que a gente não vai precisar preencher, a pessoa e o segmento. Show! Então aqui eu só vou botar a pessoa ID. Não, só vou botar o segmento para vocês verem a diferença que ele dá. Segmento. E vou botar aqui como limpeza de vendas. Não vou ser notório.
sem precisar exclusivamente pessoa ID. Tá explicado aqui. Not null. Então a gente vai começar a fazer uma modificação. Pronto. Como é que a gente faz a modificação de uma tabela? De uma coluna, desculpa. Pronto. Como é que a gente faz a modificação de coluna? Parece que a gente vai usar o alter table, ou seja, alterar tabela, ok? Vamos alterar a tabela cliente utilizando a função modify column, ou seja, modifica a coluna. Qual coluna é essa? A coluna vai ser isso aí. Pessoa ID vai continuar com cliente, mas vai ter um atributo de not null. Invite use value flow. Aqui já deu um erro porque a gente já tem um valor e esse valor já está nulo. Como eu disse que o valor não pode ser nulo e aqui tem um nulo, está dando um erro. Pô, Jonas, nesse caso a gente pode fazer o quê? A gente pode excluir ou, como for um dado, então, truncate. Jonas, o que é esse truncate? Truncate é uma função para a gente resetar os dados. Vamos supor que eu criei uma tabela, nesse caso, e que eu estou modificando aqui, estou mexendo nas regras, e com isso eu vou precisar resetar ele. Não tem nada de importante, eu quero apagar tudo, nada daí me interessa. Então eu utilizo um truncate. Truncate, você limpa aquela tabela, mas mantém a estrutura. Ok? E modifiquei. Agora, se eu chegar aqui, ele me informa que eu não posso adicionar um segmento sem ter um pessoa ID. E vamos supor que esse pessoa ID seja o ID 6. Ele não me deixa adicionar, porque ele tem uma verificação nativa. Eu não tenho uma pessoa com ID 6. Então ele não vai existir porque esse tipo de registro não possui banco. Ele já tem essa própria segurança, esse próprio cuidado para que não ocorram erros. Então você pode até gravar o erro aqui, que o erro está falando que é foreign key, que não tem no teste 1 esse dado de pessoa ID, ou seja, não tem um ID da pessoa com esse valor. Então a gente só vai mudar aqui para um que a gente já existe. E pronto. Se a gente for aqui em cliente, ele já tem o ID da pessoa e o segmento. Pronto. Com isso aqui, a gente já tem todos os dados e todo o procedimento para a gente continuar. Na próxima aula, a gente vai começar a brincar um pouquinho mais com as consultas, usando os joins, que são as ligações. Então a gente vai começar aqui em cliente, fazer uma nova consulta aqui. From cliente. Join pessoa e eu não vou falar o resto, vou deixar como atividade vocês pesquisarem e tentar entender o que é um join, como se faz um join, um left join, um right join e um full join, tudo bem? Vou deixar vocês tentarem, porque a sintaxe, tentarem a consulta e descobrir o que é, mas na próxima semana a gente vai trazer esse resultado. Então, obrigado pela atenção. Se tiverem qualquer dúvida ou qualquer vontade de falar um pouquinho mais sobre um conteúdo ou algo que vocês tenham interesse, pode comentar aí. Valeu e tchau!